Minha vida foi muito difícil, assim. Não me vitimizo zero com isso, que foi muito aprendizado, mas foi muito difícil, pô. Porque eu já começo sendo adotado, eu já começo E tendo... você sabia que era adotado desde A criança? minha mãe, por exemplo, eu percebi que eu era adotado, né? Minha mãe era preta. Tá. Aí eu olhava pra mim, olhava pra ela e eu dizia, não, tem alguma coisa... Não, não é, não será? Já que você começa a confabular, né? Claro. Será? O que aconteceu? E aí eu perguntava aos vizinhos, aí um dos vizinhos fez, olha, é o seguinte... eu já contei essa história várias vezes, mas as pessoas gostam de ouvir. É o seguinte, você é adotado, mas a sua mãe verdadeira passa por aí pela rua da frente com os seus irmãos para levar na escola. Você tá brincando? Era. Imagina, assim, na cabeça de uma criança de 8 anos, Meu assim. 8, Deus, 7 cara. anos. Aí eu fiz, então... Mas o vizinho fez, mas não conta pra sua mãe não, que era minha mãe adotiva. Adotivo. Não conta não, mas se você quer ver ela passar, fica esperando ela. Ela vai passar e eu fico lá com você e mostro. Cara, parecia filme. Aí eu ficava um dia, ela não passava, ficava doido de passar. Nenhum dos dias eu esperando lá, escondido da minha mãe. Lá vem aquela mulher no horizonte assim, trazendo minha irmã no braço e a outra na mão. Feliz, a criança brincando. Imagine eu vendo aquela mulher Nossa, cara. parecida comigo, aqueles irmãos parecidos comigo, e eu criança ali bem assim olhando. Eu corri. Eu corri em direção dela. Cheguei nela e disse, mãe, eu sou seu filho, me dê a bênção. Desse jeito, olha. Meu Olhando Deus. pra ela assim. E ela toda... Vai pra casa, rapaz, sei o que. Bem fria, né? Tipo assim, bem fria, sem entender o que é que. Caramba, e ela foi embora. Aí Deus abençoe e foi embora e desapareceu assim. Aí foi um momento que minha cabeça deu uma pirada. Aí eu disse, poxa, como assim? Minha mãe. E minha mãe deficiente, não sabia explicar. E a família da minha mãe adotiva não aceitava ela ter pegado uma criança pra criar. Porque ela dizia, não, ela não tem condições, ela é É. surda, ela não sei o que, ela é analfabeta. E minha mãe, muitos preconceitos, eu ia pra escola, minha mãe sempre me deu tudo que ela podia fazer por mim, ela fazia, me cuidava tudo direitinho. Ela me levava pra escola e minha mãe chegava lá, me entregava na professora e as professoras diziam assim, você é a babá dele, né? E eu Nossa. ouvia aquilo, e minha mãe, não, eu sou a mãe, falando alto, né? Eu sou a mãe dele, chorando. Minha mãe chorava, porque ela odiava que as pessoas dissessem que eu não era filho dela. E minha mãe, pô, eu fui uma criança, por minha mãe ser surda, e a vila que hoje é o sucesso, mas a vila era um lugar muito periférico. A vila é um buraco numa cidade, é um buraco mesmo, é uma cratera que se abriu, É fizeram umas mesmo? casinhas lá embaixo, e o bispo doou. Então, a minha mãe, ela tinha uma vendinha de lanches que eu ficava vendendo pra ela, que era chama de jajá, alguns chamam de chup-chup, outros chamam de dindim, outros É chamam chup-chup. aquele geladinho. É. E eu ficava vendendo aquilo o dia todo, Sacolé. sacolé, então eu ficava vendendo aquilo dali. E aí, os meninos iam lá e roubavam, e os marginais batiam na minha mãe. Eu já vi minha mãe apanhar. Caramba. A minha mãe, tipo, ela já é uma senhora de 50 anos, tipo, o marginal ir lá na porta dela e dar uma pesada nela, dela ficar soltando coisa pela boca e quase morre. E eu, uma criança, vendo aquilo, meu pai viu o pai dele ser morto por um tio. E a mãe do meu pai ficou cega, então até hoje meu pai tem esse trauma, ele chora com tudo, ele não sei o quê. Então eu sempre tive que ser muito maduro pra poder cuidar dos dois de alguma forma. Então eu sempre me cobrei isso. Então minha mãe, ela sofria muito, porque machucavam muito ela. Minha mãe a gente ia pra uma vez eu contei isso, chorando até, e as pessoas chacotearam muito o meu choro e não ouviram mas era a minha verdade, era um momento que eu tava botando tudo pra fora e me livrando daquela dor, que até hoje ainda dói. A gente ia pras procissões, assim, lá na vila mesmo, subindo, os meninos ficavam jogando pedra na minha mãe, a gente ia nas procissões, eles jogando, e eu tinha que ficar na frente, aquelas pedras tinham que bater em mim, as pedras batiam em mim, e eu protegendo minha mãe, chegava com isso aqui cortado, minha mãe sem saber o que era, ela só sentindo as pedradas, era muita malvadeza que faziam com a minha mãe, só por ela ser surda. Então o apelido dela era Maria Moca. E ela odiava, e ela passava, e os marginais ficavam Maria Moca! E mexendo, e eu vendo aquilo, sabe, e tentavam me pegar, sabe? Teve várias coisas, eu nunca falo sobre isso. Que Ou ficar comigo, atingir ela fazer, através me de você. pegar a pulse, a gente sempre... Tem várias coisas que eu nunca... Nem gosto de falar para as pessoas acharem que a pessoa tá se vitimizando, mas isso da síndrome do pânico foi voltando pra trás e vendo todas essas coisas que eu já passei com a minha família, que eu dizia, não, eu já passei por coisa muito pior, eu tenho propósito, eu tenho história, eu vou ser esse cara errante, mas eu não sou uma pessoa ruim, não tem quem me faça eu acreditar que sou uma pessoa ruim.
Então, assim, esse momento que as pessoas estavam tentando fazer eu acreditar que eu era uma farsa, que eu era um fingido, que era não sei o quê, ali era eu comigo mesmo. Eu digo, não, não pode, porque é uma pessoa que faz tanto pelos outros, velho. Não, não pode, não pode, não pode, não pode. E aí a gente foi superando. Mas eu hoje vejo minha mãe muito bem, hoje a vila é toda transformada. O que era marginalizado, o que era briga, o que era destruído, virou um cenário de felicidade, de alegria e faz feliz a tanta gente do Brasil inteiro.